Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares, público presente, público que nos assiste. Nice, cabeça erguida, consciência tranquila, que está fazendo um bom trabalho. André, também não é fácil trabalhar na saúde, pois podemos chegar lá hoje e não ter ninguém e amanhã ter 500 pessoas para atender, porque ninguém espera, né? Ninguém programa a saúde de ninguém, então pode ser que amanhã a gente tenha uma demanda maior do que hoje. Então falamos muito de recursos, falamos muito de profissionais, recursos. Daqui um pouco conseguimos recursos, como citado pela Jana, conseguimos o recurso, mas não temos a estrutura para atender. É uma dificuldade grande, que precisamos unir forças, inclusive não só falar do André, que é a liderança, e a Nice, como o regimento permite, presidente. Eu gostaria de falar em nome deles e dos mais de 300, junto com o Hospital 400 servidores e funcionários da área da saúde de Videira, que são guerreiros, que na pandemia fizeram o dever de casa, como se diz, fomos destaque, fomos, né, referência. Então eu gostaria de uma salva de palmas para esse pessoal, nesse momento, se me permite. Porque na saúde não é fácil. Quando falamos mal de saúde, peço que a população entenda que a gente não fala mal de uma pessoa, ou do executivo, nós falamos mal das pessoas que trabalham na saúde e que não medem esforço para atender. Você chega lá, como eu falei, hoje pode ser que não tenha ninguém, amanhã tem 500 pessoas pedindo várias demandas, que às vezes falta um braço, falta perna, faltam de tudo para atender, e essas pessoas não medem esforço. Toda vez que conversamos e se reunimos, falamos do hospital único nosso, né? Graças a Deus que temos, né? Falamos em falta de recurso, e até fazer a pergunta ali, o tempo extrapolou. Videira, hoje executivo, acredito que atenda os recursos que contratados e destinados, né? Eu ia até fazer uma pergunta se os outros municípios têm a mesma contribuição, né, de acordo com a sua necessidade para atender o nosso hospital, porque pelo que eu vi ali as cirurgias, nós não somos apenas de Videira, né? A gente acaba atendendo uma região ao redor de Videira, como se diz, a nossa metrópole quase, como no serviço nosso aqui na UPA também temos demandas dos municípios ao redor. Então é difícil, sei que é. Quero sempre estar à disposição, e em cima disso até vou pedir a união nisso. Nós temos 10 projetos cadastrados na portaria 544, e eu oficiei os 16 deputados federais. Amanhã será enviados ofícios. Peço aos vereadores que tiver afinidades com os deputados, que peçam. São demandas simples, mas que está parada pelo governo federal, justamente pelo assunto que viemos aqui falar. Falta de recurso, a destinação do recurso. E a destinação do recurso, às vezes, depende da assinatura de alguém ou da indicação de alguém. Esses recursos são chamados das emendas secretas, né? É os recursos que estão disponíveis, mas que dependem do deputado indicar. Então, peço aos vereadores que têm afinidade a alguns deputados, está lá. Aquisição de unidade móvel de saúde, R$323 mil. Reforma de unidade de atenção especializada em saúde, a reforma do CAPS, R$300 mil. Aquisição de equipamento e material permanente para a unidade de atenção especializada em saúde, 51 mil. Aquisição de unidade móvel, SAMU, renovação de frota, 433 mil. Reforma de unidade de atenção especializada em saúde, reforma da UPA, 300 mil. Custeio média e alta complexidade, né, 500 mil no incremento do custeio. Aquisição de unidade odontológica móvel, Brasil Sorridente, 513 mil. Aquisição de equipamento e material permanente para a unidade básica de saúde, 88 mil.
Reforma de unidade básica de saúde, requalifica a UBS do Carelli, 200 mil. Aquisição de equipamento e material permanente para atenção básica, saúde bucal, 76 mil. Esses projetos já estão lá, cadastrados na portaria, já estão aptos a receber o recurso, mas depende da indicação de algum deputado. Então, peço a ajuda de vocês. Além disso, provavelmente vamos se reunir para pedir ainda mais recursos. André, para nós, vereadores, às vezes é difícil, mas se tiver projetos prontos que a gente consiga levar a demanda, como a gente já conversou com a secretária, algumas demandas de habilitação, algumas demandas que tenha o projeto pronto, às vezes fica mais fácil, porque às vezes a gente tem a demanda, mas o meio burocrático e o meio legal exige que tenha os projetos já prontos. Então, se tiver, estaremos com uma viagem a Brasília nos próximos meses. Daqui a um pouco a gente também consiga trazer ainda mais recursos, como já trouxemos da outra visita que a gente teve, e teve alguns frutos, como se diz. A gente bate de porta em porta, passa o chapéu. É difícil para nós, às vezes a gente quer fazer muito mais, né? Eu sempre falo, já conversei com alguns vereadores, que muitas coisas deveriam se tornar lei, né? Porque a gente só apaga fogo. A gente só apaga fogo. Hoje a gente traz 1 milhão, amanhã falta 2. Né? Sendo que poderia, daqui um pouco, numa lei, não, destina 1 milhão todo mês lá, né? Vai funcionar. Aí a gente tem o recurso, às vezes, mas esse recurso vai atender mais pessoas? Vai atender mais pessoas. Ah, mas nós não temos a infraestrutura. Então, tem que investir na infraestrutura, para daí ter o recurso, para daí atender, e tudo isso é moroso e burocrático, principalmente se tratando de forma pública, né? Na reforma do executivo, como a gente fala. Então, se precisarem, eu destino a cópia dos projetos que estão na portaria, e trabalhar em conjunto é bom, porque atende a população de Videira. Outro assunto que eu gostaria de explanar, estivemos também na Empresas Destaque, na semana passada. Estava eu, o vereador Antunes, o vereador Rogério, o vereador Jonathan, e a gente vê Videira pujante, Videira crescendo, Videira atendendo uma expectativa que é alimentada por nós, que temos orgulho de ser videirense, né? Um crescimento enorme, e esse crescimento reflete tanto nas empresas quanto na área de saúde, educação, né? É uma demanda crescente. Quando falamos em crescimento empresarial, crescimento de arrecadação, é bom, comemoramos, mas também precisamos ter como se diz, destinar os recursos também, porque além disso vem um crescimento enorme na área tanto da saúde quanto da educação, que é as prioridades hoje na nossa demanda, tanto para a população videirense, né? Então, gostaria de passar um vídeo. Não para de crescer, não para de evoluir. Vamos conferir os indicadores que comprovam esse momento especial de nossa cidade. Os negócios estão em alta. Desde 2017, o número de empresas ativas cresceu 75%. Entre microempreendedores e grandes empresas, atingimos a marca de 6.700 CNPJs ativos. Quando falamos em crescimento, temos o valor adicionado do ICMS, uma das principais fontes de receita do município, que saiu de 1,8 bilhão em 2017 para 4 bilhões em 2022. Uma evolução de 122% no período. Em média, Videira registra um crescimento real de mais de 10% ao ano, e isso mostra a força produtora da nossa gente. Outro destaque é a geração de empregos. Videira figura entre as 10 cidades que mais empregaram com carteira assinada em Santa Catarina. Nos últimos 6 anos, foram mais de 6.200 novas oportunidades de trabalho criadas por aqui, ou seja, a média de 2,8 vagas ao dia. Incrível, né? Nesse indicador, Videira deixa para trás a vizinha Caçador e também grandes cidades como Concórdia, Tubarão, Rio do Sul, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e Lages.
E o mais importante é que há crescimento em todos os setores. Somos um polo regional do comércio. Avançamos na indústria, na construção civil e no mercado imobiliário, nos serviços, com destaque para educação e saúde, e no agronegócio. E falando no agro, Videira também é referência. Somos o 4º município em Santa Catarina com maior movimento econômico, saindo de 424 milhões em 2017 para 1,1 bilhão de reais em emissão de notas de produtor rural em 2022, um crescimento de 160%. Tanto crescimento assim exige investimentos em infraestrutura de qualidade e no cuidado com as pessoas nos aspectos sociais, de saúde, bem-estar e educação. E a administração municipal tem dedicado muito trabalho para alcançar uma das maiores taxas de retorno dos investimentos ao cidadão, que saltou de 8% em 2017 para 14% em 2022. Incluindo os investimentos deste ano, Videira alcança a marca histórica de 220 milhões em investimentos. Não é à toa que a nossa cidade vem sendo reconhecida e se destacando nacionalmente, conquistando diversos prêmios como governança, eficiência fiscal e transparência, inovação e alcançando o top 50 entre as melhores cidades do Brasil. Assim é Videira, e essa história é feita por cada um de nós hoje. Prefeitura de Videira, o futuro é aqui. Então, o futuro é aqui, se realmente nós, de mãos dadas, aí trabalhar a favor da população de Videira, né? Então, aqui está uma demanda de 2.800.000, que daqui um pouco, em conjunto com os vereadores, a gente consiga a aprovação. E era isso hoje, presidente. Muito obrigado. E obrigado pela presença aí, André, Nice e toda a palavra continua livre.